Bom, gente, esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as células do sistema digestório. Depois de ter comentado sobre a anatomia do sistema digestório, nós vamos agora passar a estudar mais profundamente a cada uma das células do trato gastrointestinal. Então, as células do trato gastrointestinal, elas vão ficar localizadas na periferia das microvilosidades e possuem a mesma estrutura de uma célula normal, com complexo de Golgi, retículo endoplasmático, núcleo e muitas mitocôndrias também. Geralmente são células tronco, células que se descamam continuamente e elas são importantes para que ocorra uma regeneração, já que a parede ela sofre constante ação do ácido clorídrico. Aqui as células dispostas nas camadas do trato gastrointestinal. Então, nós vamos ter células na supermucosa, a região apical, nós vamos ter a superserosa, basolateral, células tronco do trato gastrointestinal, a lâmina própria, que é a que segura a microvelocidade na sua posição, as placas de Peyer, a muscular da mucosa, a submucosa, a muscular externa, onde possui bastante células também, e células da serosa. Todas essas são células do trato gastrointestinal. Então, histologicamente, a parede do trato é formada dessa forma, gente. Ela vai ter, primeiramente, duas camadas musculares mais externas, a serosa e a muscular própria, a musculatura submucosa e logo acima, a mais em contato com a luz do intestino, é a mucosa gastrointestinal. A mucosa, ela vai ser uma camada de células epiteliais, como a gente já falou, que se descamam continuamente. Embaixo, nós vamos ter a lâmina própria, que é o tecido conectivo em amarelo, que segura as estruturas no local. E ainda a muscular da mucosa, que é uma camada fina de músculo liso, que fica entre a camada própria e a submucosa, onde nós vamos encontrar os vasos e algumas placas de Peyer também, e o músculo circular, que é mais externo, e o músculo longitudinal, além do mais externo, que recobre, o que forma o peritônio e o mesentério. Nós vamos ter a serosa. As células do trato gastrointestinal, como ela é formada? Igual a outras células, ela tem a mesma estrutura que as outras células. No entanto, ela vai ter uma camada basolateral, ou seja, que fica ao lado da outra célula. Então, elas são formadas, são alinhadas transversalmente, horizontalmente, uma ao lado da outra. Isso se chama junção de células. Então, a camada basal, a base dela, e a apical é onde fica em contato com a luz do intestino ou do estômago. Aqui a figura eu mostro melhor para vocês como que elas são dispostas, a junção célula a célula. Então, nós vamos ter como é que funciona essas direções. A transcelular. A transcelular é o tipo de célula em que ocorre a absorção do alimento e ele vai transferir diretamente para o líquido extracelular, ou seja, para dentro do corpo. O tipo paracelular, de célula a célula. A membrana apical parece um cílios, mas são as microvilosidades, e ainda uma membrana basolateral, que é a membrana que se conecta com a célula ao lado, a célula lateral. As células tronco do trato gastrointestinal, como eu disse, elas são proliferativas. Também são células que não se diferenciam, se dividem rapidamente, como eu disse, e são empurradas para o interior da luz do
do trato gastrointestinal. Então, como eu disse, ele vai estar em constante proliferação, constante divisão celular, sendo, portanto, a parte gastrointestinal mais suscetível ao câncer. Aqui, um dado importante: em 2005, foi a terceira causa de morte nos Estados Unidos, o câncer de colo retal, câncer retal e câncer de colo intestinal, decorrente dessas células se proliferarem constantemente, tendendo ao desequilíbrio. Já a lâmina própria, como eu disse, ela faz parte de sustentação da estrutura, ela sustenta a microvilosidade. Então, ela é composta por fibras nervosas, fibras linfáticas, onde os alimentos são absorvidos. Então, é na lâmina própria, onde possui esses vasos, que nós vamos ter a maior absorção de alimentos. Também na lâmina própria, nós vamos possuir muitos macrófagos, muitos linfócitos, e esses são a barreira principal, a barreira imunológica principal que nós temos para evitar a entrada de patógenos externos. A muscular da mucosa, ela vai separar a mucosa e a submucosa. Então, significa o seguinte, que ela vai alterar a área de superfície para absorção. É essa região que vai fazer com que ocorra o movimento das vilosidades para trás e para frente, como se fossem um cílio ou mesmo uma anêmona do mar. As placas de Peyer nada mais são do que um aglomerado, placas grandes, como na figura vocês podem encontrar placas grandes e placas pequenas, onde o aparelho, o sistema imunitário do trato gástrico, ele vai aparecer mais. Então, nessa área, nós vamos ter uma grande quantidade de gout, que significa tecido linfático associado ao intestino. Ele vai aparecer frequentemente na parte do intestino grosso, denominado de íleo. A submucosa, ela é uma estrutura que contém o sistema nervoso do sistema gástrico. Então, o sistema nervoso entérico, ele vai estar contido na submucosa. A muscular externa e serosa, ela vai ser duas camadas de tecido de músculo liso, possui também uma camada circular interna, onde as células são circulares, e uma camada longitudinal externa. Aqui do exterior podemos ver melhor como que ocorre o peristaltismo. Primeiro, uma contração da camada circular, que vai diminuir o diâmetro da luz intestinal, e uma contração da camada longitudinal externa, como na figura. Nesse caso, vai encurtar o tubo gastrointestinal. No próximo vídeo, nós vamos ver um pouco sobre o sistema nervoso entérico, como ocorrem os sinais nervosos que provocam o movimento dos intestinos e do estômago.